Tá vendo essa história do Brasil aqui? Quando anda para frente, são tendências ateístas. É o positivismo derrubando a Igreja Católica da cadeira e começando a República. São os movimentos sociais sem vínculos ao atraso que existe nesse país, cultural. E, eventualmente, a gente pode fazer um gracioso elogio aos movimentos religiosos de resistência, mesmo os católicos, que o problema é que o majoritário é católico, né? Mas mesmo os católicos, que mesmo de vez em quando, sabendo que poderiam se associar com as estruturas de poder, olham para os grupos ateus mesmo, os marxistas ateus, etc., e protegem os ateus, quando aconteceu na ditadura militar, dizendo que sim, podemos ter boas relações com grupos religiosos, como aconteceu na história brasileira. Mas, no final das contas, dizer sim, podemos ter boas relações com grupos religiosos, como aconteceu na história brasileira, porém, o ateísmo, se ele fosse maior na população brasileira, poderia ter grande papel na formação de convicção para um mundo melhor no mundo, certo? Então, meu projeto é em 4 capítulos: França, União Soviética, China, Brasil, certo? Esse é meu projeto. Esse projeto, se as coisas que eu estou dizendo da formalização, se elas derem certo, que pode dar tudo errado, a gente pode brigar dentro do grupo, todo mundo começar a se odiar, pode o nosso amigo que vai fazer o aplicativo desistir, não gostar mais da gente, sei lá. Então as coisas podem acontecer ou podem não acontecer, não tem como, contingentes futuros não tem como ser determinados, mas o projeto é esse. Se o projeto é esse, eu quero dizer que, do ponto de vista pessoal, do que eu gostaria de fazer, do que eu gostaria de fazer é fazer 4 cursos, que são cursos que, na medida em que eu estou elaborando o curso, eu estou estudando. Se tudo der certo 2 vezes, aí, além de curso, sai livro, certo? Se der tudo certo 2 vezes, além de curso, sai livro. Eu não sei quanto tempo deveria demorar para sair cada coisa dessa. Eu suponho que seja 1 ano para cada um. 1 ano para estudar a França, 1 ano para estudar a União Soviética e 2 anos, pelo menos, para estudar a China, certo? Porque a China é mais difícil, porque aí eu vou ter que aprender a melhorar o meu 0,1 de mandarim que eu tenho, etc. E aí é bem mais difícil, né? E aí fica bem mais distante, Então, eu chutaria que esse projeto teria mais ou menos 5 anos. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você gostou disso? Você gostou dessa opinião? Começo a ideia desse projeto contando para vocês que está convidado para esse canal na quinta-feira às 19 horas um rapaz chamado Daniel Gontijo, que é um ateu brasileiro, que ele já tem um projeto que já funciona. Ele já tem um projeto educacional que faz divulgação do ateísmo e que já funciona. O dele já funciona. E vocês não devem achar que, por exemplo, porque essas coisas são coisas de mercado, né, vai vender o curso, etc., que elas irão se competir. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Pro Burger King, é muito bom que você se acostume a comer igual um desgraçado no McDonald's, porque se você se acostumar a comer no McDonald's, um dia você vai querer Burger King, entendeu? Então, a gente não vai competir entre si. Mesmo que a gente venda coisas separadas, o que vai acontecer na prática, se a gente fizer isso aqui, é que a gente vai ser complementar. O que ele estiver fazendo complementa o que a gente estiver fazendo. A gente cria uma base, certo? A gente cria uma base de propagação de um grupo de ideias específicas. Se a gente aumenta a base de pessoas que consomem esse tipo de ideia, é melhor para o conjunto dos dois. E não vai competir entre si, mas nem ferrando, isso nem hipótese. Não é assim que funciona. Vocês não entendem como funciona, inclusive, o mercado, se vocês acham que é assim. Certo? Então, eu e o Gontijo vamos sentar a porrada na psicanálise, quinta-feira, e vou conversar sobre ateísmo e profissionalização da divulgação de ideias. Certo? Beleza? Isso, tem uns Hanzi ali, né? Tem uns Han. Cadê? Aqui. Bem aqui, ó.
Han Tzu. Na verdade, está escrito literalmente isso, né? Han Tzu. Disse a Vitória. Tem uns Han Tzu ali atrás. Tem exatamente Han Tzu, inclusive. Tem Han Tzu em Han Tzu. Pode dizer que isso é metalinguagem? Vamos lá. Então, agora que eu expliquei meu projeto para vocês, já me disseram que não gostaram dele, não é isso? Ninguém gostou do meu projeto. Quero que você diga no final se você gostou, se você não gostou. Vou fazer o seguinte. Vou ler as perguntas. Pedro, a luta pelo direito dos LGBT não é um mérito da pós-modernidade? Eu não diria que é um mérito da pós-modernidade no sentido de que a culpada é ela. Mas sim, a pós-modernidade tem uma colaboração bastante grande para o desenvolvimento da pós-modernidade. A começar pelo fato de que Foucault era homossexual e toda a filosofia de Foucault é meio que para desconstruir todos os preconceitos possíveis contra qualquer tipo de sexualidade possível, não só a homossexualidade, não é isso? Então, sim, tem um papel bem fundamental na luta pelo direito dos LGBT. O que eu vou contar para você que é LGBT e que está me ouvindo é que você não precisa ser um maluco e dizer que não tem verdade mais para você dizer que as formas de sexualidade da sociedade têm que ser respeitadas. Muito antes, o contrário. Porque a gente está sendo derrotado em tudo quanto é lugar do mundo, inclusive na luta pelo direito dos homossexuais, inclusive na luta deles, certo? Porque na União Soviética teve essa disputa aí, certo? A favor, inclusive, dos direitos homossexuais, se o Gustavo Machado não mentiu no último vídeo que ele gravou no canal dele. Se não mentiu, então, inclusive na União Soviética, já tinha o início de uma disputa pela normalização da questão dos homossexuais na altura do início do século XIX, muito antes de Foucault pensar em existir. Mas, tirando essas possibilidades, né, históricas, digamos, a respeito disso, no momento histórico em que estamos, a extrema-direita ataca os homossexuais dizendo assim, esses caras dizem que não tem verdade, então eles começam a dizer que sexualidade qualquer pode, daqui a pouco eles querem comer suas crianças, certo? Então, os LGBT têm que deixar muito claro que a liberdade é entre pessoas adultas de fazerem o que quiserem com a sua sexualidade sem nenhuma intervenção. Isso é objetivo. Pronto, isso é objetivo. Isso é civilizacional. A gente tem que defender isso. Pessoas adultas podem fazer o que quiserem com a sua sexualidade de forma consentida. E acabou-se. E ninguém pode tentar fazer pânico fora dessa barreira. Você tem que ser muito claro com a sua exposição. Pessoas que são homossexuais, bissexuais, pansexuais, sexual de cabeça para baixo, não sexual, qualquer coisa, você tem que ter o direito de respeitarem a sua sexualidade, desde que sua sexualidade envolva consentimento e pessoas adultas. Que, na verdade, no final das contas, inclusive, é a mesma coisa, porque consentimento de criança não vale. Então, deixando muito claro, a extrema-direita perde a retórica de combate a homossexuais. Camisa do ICL, camisa que a minha mãe me deu. Não sei onde ela comprou e ela é lindíssima. Só o conhecimento liberta. José Martí, Cuba. Lindíssima camisa. Estou completamente apaixonado por essa camisa. Pergunta, diz o Léo. Se a história é a história da luta de classes, no comunismo acaba a história? Não. Como funciona isso teoricamente? Então, você pode ter explicações de outras pessoas. A minha explicação é a seguinte. Desde o começo da organização social, a história está imbricada com a luta de classes. Então, eu melhoro o texto de Marx sem o menor problema, porque eu sou um revisionismo, certo? Então, a história não é a história da luta de classes, é a história natural. História natural. Você vai falar da formação do planeta. Formação do planeta tem a ver com luta de classe? Não. Então, só para dizer assim, conceito de história pode ser mais amplo, inclusive, para você falar da história da formação do planeta Terra e do sistema solar. História da luta de classe? Não. Quando ele está falando disso, ele está falando de um aspecto muito específico. Era uma criança. Quantos anos tinha o Karl Marx e o Engels quando eles escreveram em 48? Quando eles publicaram o Manifesto Comunista? Quando tinha? Era uma criança falando frases de efeito, certo? Então, a história não se resume, né, à luta de classe, mas a luta de classe que eles aplicam permeia desde a formação do sedentarismo até a sociedade contemporânea.
Tem muito mais do que luta de classe na história. Só que a luta de classe permeia isso tudo. Fica muito mais fácil de entender. Aí a gente não precisa ficar dando pirueta para frente, pirueta para trás. Que é PCE? Caceta, Rodrigo. APCE. 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 Associação Ateísta do Planalto Central. APCE. Não é PCE, não. APCE. Voltaire era ateu? Já respondemos, né? Não, ele era deísta. Pergunta, Pedro, disse eu tô maluco. Você tá maluco.